Olá, estamos no curso Psicologia e Literatura, Escutas e Entrelinhas, que é um curso que tem por objetivo tentar compreender a literatura brasileira, algumas obras da literatura brasileira, à luz da psicologia fenomenológica, da psicologia existencial. A aula de hoje é a aula 2, intitulada Macunaíma de Mário de Andrade para um possível começo. Então, a primeira obra que nós vamos analisar é essa obra de Mário de Andrade, Macunaíma, e nós vamos tentar iniciar por aqui. Bom, na aula de hoje, nós tentaremos entender o significado do conceito de abertura do ser, proposto por Martin Heidegger, a partir desse personagem de Mário de Andrade, que é Macunaíma. Daí pergunta-se, Macunaíma é um personagem, é um herói que está lançado na abertura do ser? Ou estaria esse personagem enclausurado em uma rede de situações e acontecimentos pré-determinados, seja pela natureza, seja pela cultura, seja pelo destino? Então, nós queremos contrapor duas possibilidades: abertura do ser versus restrição da abertura. Essa é uma proposição de Martin Heidegger. Martin Heidegger propõe que o ser, o Dasein, o ser aí, é aquele que está lançado na abertura. Vamos só recordar essa palavra Dasein, né? Martin Heidegger pretende compreender o ser humano como aquele que está lançado no mundo. Então, ele tenta abolir linguagens anteriores a ele, como ser humano, sujeito, indivíduo. Em lugar de tudo isso, ele vai chamar Dasein, que é o ser aí, que sou eu, que é você. Então, vamos tentar entender. Esse Dasein, ele está na abertura do ser ou ele vive uma restrição de sua abertura? Esse Dasein, ele tem um caráter indeterminado em sua existência ou o seu caráter já é pré-determinado por elementos da existência? Vamos tentar entender aí em Macunaíma como é que ele vive essa ideia de abertura ou restrição da abertura. Bom, definindo um pouco mais a palavra abertura, né? Como entender o conceito de abertura do ser em Martin Heidegger? Eu vou ler um fragmento de Ser e Tempo. Estou usando aqui essa tradução de Marcia Schubert. Ela usa a palavra presença em lugar de Dasein, tá? Então, eu vou ler um fragmento aqui. Nesse fragmento, vocês vão escutar a palavra presença. Essa palavra presença é a mesma coisa que Dasein, que ser aí, que eu, que você, né? Então, o fragmento de Heidegger diz assim: sendo essencialmente a sua abertura, abrindo e descobrindo o que se abre, a presença é essencialmente verdadeira. Por isso, somente com a abertura da presença é que se alcança o fenômeno mais originário da verdade. Sabemos que Heidegger é um filósofo alemão e sabemos que os filósofos sempre têm esse intuito, esse intento de buscar a verdade, pois então Heidegger está tentando localizar essa busca da verdade a partir da experiência do ser. E aí, nesse fragmento, a gente entende que ele propõe a abertura como a mais plena verdade de experiência desse ser. Podemos falar dessa maneira, né? Bom, então temos aí uma proposta de personagem, Macunaíma, e temos aí uma proposta de conceito, o conceito de abertura do ser, o conceito de indeterminação do ser. Para quem não leu a obra Macunaíma, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Macunaíma é uma obra escrita pelo brasileiro Mário de Andrade, foi publicado em 1928. O nome do livro é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Tem esse subtítulo aí, esse complemento. E é um dos principais romances do modernismo brasileiro. A história conta sobre Macunaíma, que nasceu no fundo do Mato Virgem para ser o herói de nossa gente. Agora eu vou ler um fragmento do comecinho de Macunaíma. Eu estou usando essa edição aqui. A primeira
A primeira página do livro de Macunaíma o apresenta da seguinte maneira: era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Irariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" e não dizia mais nada. Então, numa primeira leitura e interpretação aí desse personagem, Macunaíma, pode-se caracterizá-lo como um herói preguiçoso, malandro e desonesto. Já ouvi muito sobre isso, mas eu considero que se a gente parar por aí nessa compreensão, nós estaremos como que engolindo inteiro um bloco de significados que foi construído alhures, longe, em outra situação, em outro lugar, em outro momento histórico, que não na experiência brasileira, no caso de Mário de Andrade, né, no início do século XX, mas que se aplica à existência brasileira no início do século XXI. Se a gente tiver essa interpretação que eu estou chamando de rasa, compreendeu Macunaíma simplesmente como um mero preguiçoso, malandro, desonesto. Se a gente tiver essa compreensão, é como se a gente não conhecesse o chão que nós estamos pisando, as raízes brasileiras, a experiência de ser brasileiro. E com a obra Macunaíma, Mário de Andrade procura cavucar bem nessas raízes e entender bem essa presença do ser brasileiro no personagem Macunaíma. O enredo é o seguinte: Macunaíma segue em aventuras pelo Brasil, enfrentando diversos desafios, encontrando personagens mágicos, mitológicos, como Curupira e o gigante Piayamã. Durante sua jornada, Macunaíma também vive situações muito estranhas para nós, né? Situações surreais, passando por transformações mágicas. Ele nasce preto, depois ele fica branco, ele vira um príncipe, ele vira uma estátua de pedra, ele vira uma cobra, ele morre, ele vive de novo. Então, todas essas transformações mostram a habilidade do personagem para se adaptar em diferentes situações. Vamos guardar isso aí, a necessidade ou a habilidade de se adaptar ou de se transformar de acordo com as diferentes situações. O que mais sobre Macunaíma? Macunaíma gostava muito de namorar, brincar ou fazer festinha, na linguagem de Mário de Andrade, e vivia rodeado por cunhãs e princesas. Cunhã significa uma mulher jovem. Um dia, Macunaíma se apaixonou por Si, a mãe do mato, que se tornou sua companheira e teve um filho com ele. Mas, em um momento da história, Si se transforma em uma estrela e vai morar no céu. Nesse momento, ela deixa de presente para ele algo muito precioso, a Muiraquitã. É uma pedra mágica que lhe garantiria dinheiro, sucesso, fartura. Mas essa Muiraquitã acaba indo parar em mãos alheias, nas mãos de um gigante comedor de gente, o personagem Venceslau Pietro Pietra, que é um homem rico, poderoso, que mora na cidade de São Paulo. E ele utiliza todo o seu poder para impedir Macunaíma de recuperar a sua pedra mágica. Já Macunaíma não tem esse poder e esse poder advindo do capital, né? Esse poder advindo do dinheiro, mas ele tem muita astúcia. E por meio dessa astúcia, ele vai percorrer o Brasil inteiro para tentar reaver a sua Muiraquitã. Recordação de seu grande amor, Si, a mãe do mato. Bem, um pouquinho sobre o estilo de escrita de Mário de Andrade.
Ele utiliza uma linguagem experimental, ou seja, uma linguagem que nunca tinha sido encontrada em nenhuma obra escrita. A linguagem de Mário de Andrade reúne muito da fala oral, da linguagem oral do povo do dia a dia. Reflete a diversidade da cultura brasileira, incorpora muitas expressões populares de norte a sul do Brasil, a linguagem oral do dia a dia, da vida cotidiana e também a linguagem dos povos originários do Brasil. Algumas palavras, nós que manejamos o vocabulário da língua portuguesa, algumas palavras a gente emperra nelas, porque são do vocabulário de linguagens indígenas. Então, ele incorpora essa linguagem. Bom, um pouquinho também sobre o modernismo na literatura brasileira. O modernismo destacava o movimento antropofágico. Uma característica que eu quero destacar no modernismo da literatura brasileira é que ele usa muito da ironia, né? Então, o movimento antropofágico, esse próprio nome do movimento, ele traz uma ironia aí, né? Porque o estrangeiro, séculos atrás, acho que hoje já não é mais assim, né? Entendia o Brasil como aquela terra do indígenas, de canibais, comedores de gente, e aí eles fazem essa brincadeira, movimento antropofágico. Antropofagia é comer carne humana, né? Então, esse movimento antropofágico é um movimento em que eles usam o que foi usado contra o Brasil, eles usam para defender a riqueza brasileira. Acho que podemos entender assim, né? É um movimento que tenta engolir, não carne humana, mas engolir o produto cultural brasileiro, mas não engolir inteiro. Engolir e fazer uma digestão, fazer uma transformação, criar algo novo, incorporar esse produto estrangeiro ao produto nacional, à cultura nacional e a partir daí criar algo completamente novo. Né? Então, o movimento antropofágico é esse movimento que tenta assimilar diversas culturas, diversas possibilidades de leituras de mundo. E aí reunir tudo isso e transformar e entregar um produto novo, transformar em algo novo, né? Inclusive, a obra Macunaíma, o Mário de Andrade a denomina como uma rapsódia, que é a ideia, a rapsódia, ela é uma peça musical que incorpora diversos elementos de diversas formas de fazer música, né? A erudita, a popular. Então, a rapsódia aqui tem essa ideia mesmo de miscelânea, vamos usar essa palavra, reunião, né? Reunião de culturas diferentes, linguagens diferentes, para produzir alguma coisa muito rica, que é esse personagem Macunaíma, suas vivências e suas aventuras. Bom, agora eu queria falar um pouco do caráter de indeterminação da existência humana a partir de Macunaíma, né? Macunaíma é esse personagem que nasceu numa tribo indígena. Então, ele nasce como um indígena, então a partir daí a gente poderia pensar, ele tem uma determinação, ele vai fazer tudo o que a cultura indígena dele faz. Mas o Macunaíma é aquele que transcende a cultura e vai ao encontro de outras culturas, todas essas que se reúnem no Brasil, né? Brasil é um grande encontro de culturas. Então, Macunaíma é aquele personagem indeterminado, nada está pré-definido para ele. Ele vai ao encontro dessas diversas culturas a fim de formar a si mesmo de uma maneira tipo passo a passo, né? O roteiro não foi dado antes. No passo a passo ele vai construindo a si mesmo. Vou falar um pouquinho sobre o título, né? Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Esse título já traz uma explicação de Macunaíma. Quem é ele? Ele é um herói sem nenhum caráter. Mas a nossa compreensão imediata sobre essa ideia de nenhum caráter aponta para a ideia que eu falei lá no começo, desonesto, preguiçoso, sem caráter, ou mau caráter, né? O sem caráter é interpretado como mau caráter.
Eu diria que essa é uma interpretação rasa, superficial, sem caráter, o herói sem nenhum caráter. Poderia ser interpretado também como o herói que não tem um caráter definido a priori. Ele não tem um caráter definido antes dele nascer. Ora, se ele nasceu na tribo tal, indígena, ele vai ter aqueles caracteres já pré-determinados por seu grupo. O herói sem nenhum caráter pode apontar para a ideia de que ele não tem um caráter determinado, ou seja, ele está na abertura do ser, ele é o herói indeterminado. E eu vou interpretar dessa maneira, tá? Eu vou conduzir essa aula a partir dessa compreensão. O herói sem nenhum caráter é aquele herói que não tem o seu caráter pré-determinado, ele é indeterminado, ele está na abertura pronto para se encontrar com qualquer experiência que aparecer e pronto para se transformar a partir dessas experiências que vão aparecendo. Esse herói, Macunaíma, ele não tem nenhuma disposição para engolir inteiro os modos de ser e as linguagens trazidas lá de longe, da Europa ou de qualquer lugar que seja, como eram os escritores brasileiros no início do século XX, né? Aí eu vou voltar um pouquinho a falar do estilo de Mário de Andrade. Ele quer, de certa forma, fazer uma crítica ao modo como a literatura brasileira vinha sendo produzida no início do século XX, que era incorporar, engolir inteiro o que se produz de cultura na Europa. Então, o personagem Macunaíma, ele não está afim de engolir nada inteiro, ele quer transformar. Tudo que ele engole, ele precisa transformar, ele precisa reunir, ele precisa produzir algo novo. Portanto, o herói sem nenhum caráter é aquele que está na abertura do ser e permanece na abertura do ser. Ele tem o caráter de indeterminação e os lances da vida não estão pré-determinados. Tudo pode acontecer na vida de Macunaíma. Esse tudo pode acontecer em Macunaíma, vai acontecer em um local determinado. Aí sim, tem algo determinado. É o local de lançamento, o lugar onde ele nasceu, o Brasil, né? O mundo onde ele está lançado. Mais precisamente na selva amazônica, mais precisamente numa tribo indígena, mas a selva amazônica não vai contê-lo e nem a tribo indígena vai contê-lo. Ele se lança para mais longe, né? Para o Brasil inteiro. Bom, Macunaíma, jovenzinho, ele inicia suas relações ali naquele território da selva amazônica. Suas primeiras relações são sua mãe, seus irmãos, a companheira de seu irmão. Depois ele penetra a Mata Virgem e vai conhecendo outras figuras e vai se relacionando com outros personagens, alguns personagens lendários da cultura indígena e das culturas populares brasileiras, como Curupira e Uiara, que eu conhecia como Curupira e Iara. Mas aqui no Mário de Andrade é Curupira e Uiara. São alguns dos personagens com quem ele vai tendo relações. Então, esse leque de personagens e de relações vai se abrindo e vai produzindo transformações em Macunaíma. De fato, ele está lançado na abertura do ser. Ele se relaciona com as coisas e pessoas que ele vem ao encontro, ele vai reunindo essas diversas experiências, ele vai transformando as experiências e transformando a si mesmo, sempre num fluxo antropofágico, que diz respeito a uma ação de ir engolindo as coisas, mas nunca engolindo inteiras, sempre digerindo, reorganizando as partes desse grande todo para produzir uma coisa nova, original, algo que faça sentido na experiência singular de Macunaíma, e aqui eu já posso pensar na minha experiência singular, a sua experiência singular.
Na experiência de Macunaíma, esse algo que ele engole jamais vai ser produzido pela inteligência artificial. Ele engole tantas coisas diferentes e ele reorganiza de maneiras tão diferentes que isso jamais poderia ser reproduzido, por exemplo, por uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial, eu estou inserindo aqui, isso não foi nem pensado ainda, né, na época de Macunaíma, mas eu estou inserindo aqui porque essa inteligência artificial poderia produzir no Macunaíma aquela reação que ele teve lá quando era pequenininho. Ai, que preguiça! Ai, que preguiça de ter que repetir tudo de novo, igualzinho já foi dito antes, no modo de ser pré-determinado pela máquina, pelas instituições ou por um establishment que determina qual é a cultura, qual é a informação que eu tenho que consumir, que você tem que consumir, que Macunaíma tem que seguir. Ai, que preguiça de tudo isso. Minha leitura de Macunaíma é que dessa repetição é que ele tem preguiça. O Macunaíma precisa reunir e criar algo novo. E ele só pode fazer isso se ele estiver na abertura do ser. Porque se ele estiver num caminho, num trilho pré-determinado, o que ele vai fazer? Ele vai só repetir. Ai, que preguiça, né? Então, ele está na abertura do ser. Ele está encontrando coisas e situações novas. Ele está transformando tudo isso em algo ainda mais novo, inusitado até mesmo, né? Eu vou fazer leitura de 3 fragmentos. Vou começar com um fragmento que conta sobre a chegada de Macunaíma na cidade de São Paulo, que ele vai lá para tentar reaver a Muiraquitã, que está com o gigante Pietro Pietra, né? Então, nessa cidade de São Paulo, ele está na abertura do ser, descobrindo novas coisas. Na minha edição é a página 74. Vou ler aqui. A inteligência do herói estava muito perturbada lá em São Paulo. Acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de Saguiaçu que o carregara pro alto do tapiri tamanho em que dormira. Que mundo de bichos, que despropósito de papões roncando, mauaris, juruparis, sacis e boitatás, nos atalhos, nas socavas, nas cordas dos morros furados por grotões, donde gentama saía, muito branquinha, branquíssima, de certo a filharada da mandioca. A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs, rindo, tinham ensinado para ele que o Saguiaçu não era sagui, não, chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha, ensinaram que todas aqueles piados, berros, cuqueadas, sopros, roncos, esturros, não eram nada disso não, eram os claxons, campainhas, apitos, buzinas, e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam Fords, Upmobiles, Chevrolets e Dodges, Marmons e eram máquinas. Os tamanduás, os boitatás, as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés. Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. O herói aprendendo calado. De vez em quando estremecia, voltava a ficar imóvel, escutando, assuntando, maquinando numa cisma assombrada. Tomou um respeito cheio de inveja por essa deusa de deveras forçuda, Tupã, famanado
que os filhos da mandioca chamavam de máquina, mais cantadeira que a mãe água, em bulhas de sarapantar. Bem, as coisas novas às vezes tiram a gente do lugar, né? As coisas novas tiraram Macunaíma do lugar, né? A primeira interpretação que ele teve sobre as máquinas era comparando ao mundo que ele conhecia, os bichos, né? E aí a sacada do Mário de Andrade é muito legal, né? De dizer que aqueles bichos não eram bichos nada, eram máquinas. E Macunaíma ficava imóvel, escutando, matutando, maquinando numa cisma assombrada. Ele precisava digerir aquilo, ele precisava se deparar com aquilo, entender e transformar em algo que fizesse sentido para a existência dele, né? Bom, eu vou ler mais um fragmento em que Macunaíma está faminto e ele está fugindo de uma sombra que devora todos os alimentos que poderiam saciar sua fome. Está na página 259 da minha edição. Diz assim: e saiu a passear, Macunaíma. Quando passou pela porta, a sombra trepou no ombro dele. O herói não maliciou nada, estava padecendo de fome, porém a sombra não deixava ele comer. Tudo que Macunaíma pegava, ela engolia. Tamorita, mangarito, inhame, piribá, cajuí, guaimbê, guacá, uxi, ingá, bacuri, cupuaçu, pupunha, taperabá, graviola, grumichama, todas essas comidas do mato. Então Macunaíma foi pescar, porque agora não tinha mais ninguém que pescasse para ele. Mas cada peixe que tirava do anzol e jogava no paneiro, a sombra pulava do ombro, engolia o peixe e voltava para o puleiro dela outra vez. O herói matutou. Deixa estar que te arranjo. Quando o peixe pegou, Macunaíma fez um esforço heróico, deu um bruto arranco na vara, de formas que o impulso fez o peixe ir para lá na Guiana. A sombra correu atrás do peixe. Então, Macunaíma gavionou, mato fora, no sentido oposto. Bem, nesse fragmento aí, podemos observar a astúcia de Macunaíma, né? A gente pode compreender também, né, figuradamente, essa sombra como os impasses da vida, as dificuldades da vida, situações que devoram a nossa possibilidade de gratificação, de alegria, né? No caso dele, de se alimentar, saciar sua fome, né? Então aqui, de maneira astuta, Macunaíma lida com a sua falta, né? Algo lhe falta, algo ele não pode, o alimento, né? A necessidade de sustentar a vida, manter a vida. Ele não pode se alimentar. Sem se alimentar, ele corre o risco de morrer. Então, ele precisa, de alguma maneira, espantar essa sombra. E fica essa metáfora para nós, né? Com qual sombra devoradora nós mesmos precisamos lidar no nosso dia a dia? Tal como essa imagem fantasiosa do Mário de Andrade, pode ser que no dia a dia nós nos deparemos com situações como essas, né? Sombras ou situações que devoram nossa possibilidade de realização, devoram nossa possibilidade de gratificação. Como lidar com isso? No caso de Macunaíma, ele pôde lidar com a sua esperteza, com a sua astúcia, né? E agora, qual astúcia nós precisamos utilizar para espantar essa sombra, né? Eu já adianto que a psicoterapia seria um espaço para pensar as possibilidades, né? De resgatar essa astúcia, as habilidades próprias da nossa existência como humanos para fazer o enfrentamento a essas sombras devoradoras que às vezes aparecem na nossa vida como uma doença mental
ou como enfrentamento de situações difíceis, estressantes, enfim. Vou ler o fragmento 3, que está no finzinho do livro, página 279. Diz assim: tudo que... deixa eu explicar. É uma síntese da existência de Macunaíma, tá? Esse fragmento que eu vou ler. Tudo o que fora a existência dele, apesar de tantos casos, tanta brincadeira, tanta ilusão, tanto sofrimento, tanto heroísmo, afinal não fora senão um se deixar viver. E para parar na cidade do Delmiro ou na ilha de Marajó, que são desta terra, carecia de ter um sentido. Então, aqui nesse fragmento, nós destacamos essa ideia do se deixar viver, né? O Macunaíma, ele fazendo um resumo da existência de Macunaíma, ele é aquele que se deixa viver, ele se deixa lançar nas aberturas do ser, né? Nas possibilidades existenciais. Então, concluo aqui a minha aula com a pergunta que eu fiz no começo, tentando responder essa pergunta, né? Macunaíma é um herói que está lançado na abertura do ser? Aí eu acho que eu já queimei o filme, eu já falei antes que está, né? Ou estaria o personagem enclausurado em uma rede de situações e acontecimentos pré-determinados pela natureza, seja pela cultura, seja pelo destino, pelas instituições, pela família, enfim. Macunaíma não está pré-determinado, né? Ele tem situações de mundo com as quais ele precisa lidar, mas ele está, sim, lançado na abertura do ser. Ele não restringe a sua abertura, ele tenta ao máximo ampliar a abertura do ser. Então, a história de Macunaíma aponta para a possibilidade de se deixar viver. Na minha interpretação, esse deixar-se viver se dá justamente na abertura do ser para as coisas e pessoas que nos vêm ao encontro, sempre a partir de uma carência, né? Nós nunca somos completos. A partir de nossas carências, nós vamos nos deparando com situações, nós vamos construindo sentidos e significados para a existência, e assim como Macunaíma, nós vamos seguindo aí nessa vida o mais vigorosa, né? O mais forte possível. Se o sentido nos é dado pronto, se o sentido que nós vivemos é atribuído por outra pessoa ou outra cultura, ai, que preguiça, né? Ter que viver uma vida cujo sentido foi atribuído por outro, foi dado por outro, né? É preciso construir o próprio sentido. O sentido precisa ser criado, construído ou descoberto pela existência singular, que é indeterminada e está lançada na abertura do ser. Essa abertura, ela pode ser restringida ou ela pode ser ampliada, né? E mais uma vez eu vou falar um pouquinho da psicoterapia, né? Essa prática dos psicólogos, ela é um espaço possível para a ampliação da abertura desse ser, para que esse ser construa os seus significados de uma maneira forte, vigorosa, corajosa diante da vida. Então, para quem vivia dizendo, ai, que preguiça, até que Macunaíma realizou bastante coisa, né? Se você não leu o livro, leia.